Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é, nessa jornada rumo aos céus, sabe uma coisa que o inimigo quer muito que nós acreditemos? Como ele mistura mentiras e verdades? Você sabia? Satanás não conta uma mentira. Ele conta uma mentira misturada com uma verdade. E ele, muitas vezes, quer que nós acreditemos que o Senhor é sério e intensamente zeloso, o que é uma verdade. Mas também quer nos fazer achar que ele é sombrio e taciturno. Ou seja, melancólico, triste, para que a vida daqueles que servem a Jesus seja da mesma maneira. Quantos cristãos nós não vimos por aí, sérios, que não dão um sorriso, que quase não falam, não é? Porque eles pensam, por influência do inimigo, que Jesus Cristo era assim. A vida dos que imitam a Jesus deve ser cheia de alegria. Devemos ser, claro, sérios no nosso propósito, sérios no nosso comportamento, zelosos pela doutrina, pelos princípios, mas isso não nos impede de sermos felizes. Temos que ter um profundo senso de responsabilidade pessoal. Nós não devemos ser levianos. Não devemos ter uma alegria vulgar, turbulenta, digamos assim. Nem sermos de gracejar, nem sermos rudes. A nossa religião, que apresenta Jesus, ela deve ser cheia de paz. Mas ela não deve apagar o brilho da alegria. O cristianismo não restringe a jovialidade. Agora, nós não podemos confundir jovialidade com falta de noção. O cristianismo, ele não obscurece a face alegre e sorridente. Cristo veio, não foi para ser servido, mas foi para servir. E quando o seu amor reina no coração, e a gente segue o exemplo dele, nós somos felizes, nós servimos aos outros. E não há melhor maneira de servir do que com alegria. Quando você vai ajudar uma pessoa carrancudo, sério, você leva essa tristeza, esse peso para a pessoa. E não atrai para Jesus Cristo. Cristo é só amor. Cristo é quem nós confiamos. O salmista, ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Olha que coisa boa. Cada dia nós temos que confiar ao Senhor o nosso fardo. O Salmo 37, verso 3, que vocês encontram essa fala de Jesus, do salmista. Sabe, nós devemos confiar no amor do Senhor. Confiar que Ele está levando com nossos fardos. E em vez de falarmos das nossas dificuldades e das provações, e é claro, vamos entender mais uma coisinha. Quando nós somos orientados a não falar das nossas dificuldades e provações, é falar das nossas dificuldades e provações a todo tempo, em momentos desnecessários. Nós precisamos falar das nossas necessidades e provações em duas ocasiões. Uma, aos pés do Senhor, para levar a Ele. E a outra, quando há alguma coisa que está acontecendo na nossa vida pessoal e que está fazendo com que nós nos sentimos mal, que está destruindo a nossa vida espiritual ou está afetando a nossa vida física. Precisamos procurar orientação médica e religiosa. Precisamos falar com o nosso pastor, precisamos falar com alguém que confiamos na fé e dizer: olha, está acontecendo isso e isso na minha casa, isso e isso na minha vida, e eu estou atormentada. Se a prova for algo que precisa de oração, de jejum, ou às vezes de uma conversa, ela será feita pela orientação do Espírito Santo.
E se a prova for para a busca de um médico, para uma orientação, para um cuidado físico, isso também deve ser feito. Quando há essa orientação de que nós não devemos ficar falando dos nossos problemas, é porque eles não devem ser falados para qualquer pessoa. Devemos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos oriente e nos encaminhe para a solução daquele problema da maneira mais certa. Alguns serão resolvidos pela medicina, outros pela fé. Mas nós não podemos guardar. Quantas crianças, jovens e mulheres, principalmente, atormentados dentro de casa por problemas familiares que a igreja não consegue ver, porque dentro da igreja ele é mascarado por um comportamento dissimulado, mas em casa tem outro comportamento. O que acontece? Jovens saem da igreja, saem de casa, então para as drogas, porque suas mães não tiveram coragem de levar esse assunto aonde deveria levar. Leva à igreja, a igreja não resolve, leva a medicina, leva-se às autoridades conforme a gravidade do caso, mas não pode se ficar calado. Nosso Deus, ele é justo. E nós devemos resolver as coisas passo a passo. Orando em casa, levamos à igreja. Se a igreja não resolve, se é um caso de medicina, vamos à medicina. Se é um caso de polícia, infelizmente, nós temos que ir à polícia. Mas nós não podemos deixar que Satanás acabe com a nossa família. E como isso pode acontecer com um pai violento, com um pai drogado, com uma mãe violenta, uma mãe drogada, um filho violento, um filho drogado. Essas coisas podem ser resolvidas com orientação especializada e com a ajuda de pessoas dentro da igreja que não sejam pessoas falantes, mas que sejam pessoas orantes, vamos dizer assim, pessoas que oram, pessoas realmente comprometidas em ajudar o próximo. Esse é um assunto muito sério, mas que nós temos que lembrar que ao confiar em Deus, nós devemos confiar e devemos agir em favor desta confiança. Então, relembrando, o Senhor ele é alegre, ele é feliz, ele não quer que nós sejamos tristes. O Senhor não é violento, então ninguém pode ser violento com o outro em nome do Senhor. O Senhor não é agressivo, o Senhor não é feroz, né? Nós devemos viver em harmonia com os princípios de Deus, que é um princípio de amor. Vamos viver alegremente, vamos entregar nossas vidas nas mãos de Deus. E se nós temos alguma coisa que está nos afligindo, nos incomodando, nos maltratando, nos ferindo, ou alguém de nossa família, vamos procurar socorro em Cristo? Vamos buscar socorro na fé? Vamos buscar socorro profissional? Para não deixar Satanás destruir toda a nossa família. Amém? A palavra de Deus diz, Jesus pergunta, não vales vós mais do que o lírio do campo, as aves do céu? Pois é. O Senhor diz também, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes na Bíblia, nós achamos exemplos de casos sendo levados a juízes e o juiz resolvendo. Nosso juiz é Deus. Mas aqui na terra, o Senhor tem capacitado pessoas para cuidarem de casos a caso. Vocês lembram de Moisés? Moisés tinha líderes de 1.000, de 100 e de 10, de 50 e de 10, não é isso? Aqui também Papai do Céu tem, para nos orientar e nos socorrer. Muitas pessoas acusam os cristãos de serem alienados, de educarem suas mulheres para serem tratadas mal pelos seus esposos sem reagir, as crianças, os adolescentes também.
E essa não é uma verdade bíblica. As mulheres na Bíblia sempre tiveram autonomia, buscavam de Deus, respeitosamente diante dos seus maridos, fazer o que era correto. Que nós possamos buscar orientação e socorro em Cristo Jesus. Amém? Lembre-se sempre, Jesus Cristo era feliz. E um dos textos da Bíblia mais lindos diz assim: bem-aventurado, ou seja, felizes. Deus não te quer, não me quer triste. Ele nos quer felizes. Que Deus nos abençoe e que Satanás não tenha o poder de destruir toda a nossa família. Tem uma frase que diz assim: perder um é triste, mas perder todos é demais. O bom será que nós lutemos pela nossa família para não perder nenhum membro dela. Mas se nós tivermos a opção de salvar algum, que façamos em oração e jejum e buscando o caminho certo para resolver os nossos problemas em Cristo Jesus. Buscando ajuda por meio da orientação bíblica e profissionais. Deus vai nos guiar no caminho certo, pode ter certeza. Permitindo Deus, aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá, que Deus os proteja.